Nosso encontro de hoje, nós vamos compartilhar algumas reflexões sobre o mundo do trabalho, que é um universo que tem muitas facetas diferentes, tem muitas características variadas para cada pessoa, mas ainda assim temos algumas questões que são comuns a qualquer tipo de trabalho e que nós vamos aqui tentar descrever de forma breve. Para a gente contextualizar, só lembrar, né, que o trabalho, né, é um dos nossos círculos sociais. Já tratamos de vários outros nos nossos encontros anteriores. Quem não viu, quiser rever, né, os vídeos estão disponíveis no nosso canal. E no caso aqui, nós vamos estar trabalhando então hoje sobre essa questão do mundo do trabalho. Ficam aí para os próximos encontros as questões relacionadas a atividades voluntárias. A primeira pergunta que a gente coloca é assim: em que exatamente você trabalha? Existem muitas formas de trabalhar. Tem gente que é funcionário público, tem gente que é funcionário de uma empresa privada, tem gente que é empreendedor, tem gente que faz bicos, tem muitas formas, né, da gente se desempenhar nesse universo do trabalho. E a outra questão que é importante, no mundo atual, a maioria das pessoas não trabalham apenas numa única função. É comum as pessoas terem um emprego e ao mesmo tempo ter alguma outra ocupação para tentar montar alguma coisa por conta própria, ou pessoas que têm 2 empregos, né? Ou pessoas que empreendem em várias atividades ao mesmo tempo, né? Então aqui a gente precisa relembrar, né, que nós introduzimos há algumas semanas atrás o conceito de instâncias dos círculos sociais, né? Se você trabalha em vários lugares, você está envolvido em várias atividades, então o primeiro passo para se organizar nesse universo é, de fato, reconhecer onde que você está trabalhando. Isso pode ser tanto em organizações diferentes, né? Se você tem 2 empregos, ou podem ser projetos diferentes, né? Se você trabalha por conta própria, é empreendedor, pode ser que você tenha diversas atividades que você esteja querendo desenvolver e cada uma delas, embora não tenha uma existência formal como empresa, ela de fato é um projeto diferente. Então é comum hoje em dia, né, nós encontrarmos, né, pessoas que têm 2, 3, 4, 5, 7, 10 instâncias diferentes do mundo do trabalho porque fazem um monte de coisa ao mesmo tempo. E para a gente conseguir analisar esse universo do trabalho, nós propomos aqui uma subdivisão, né, sub-áreas do mundo do trabalho. Não importa basicamente em que você trabalha, ela envolve sempre essas 3 áreas, né, elas cobrem tudo o que pode acontecer no mundo do trabalho. Em alguns tipos de trabalhos, talvez alguma delas não aconteça, né? Quando a gente fala em geração de negócios, né, significa que o trabalho que a gente desenvolve, ele precisa se transformar numa operação comercial, né, que de repente gere uma troca de dono de algum dinheiro. Alguém vai vender, alguém vai comprar. Essa é uma atividade, né, que existe na iniciativa privada, mas que não existe, por exemplo, no caso do funcionalismo público, né, quando desempenha uma função como empregado de uma escola ou de um hospital, né, onde de fato a geração de negócios ela acaba acontecendo de forma automática ou compulsória, né, porque todo mundo é obrigado a ir para a escola ou porque as pessoas vão
para o hospital, para o posto de saúde quando estão doentes. Não precisa fazer uma campanha de vendas para isso. As outras duas áreas, é mais difícil a gente encontrar situações onde elas não ocorrem. A produção resume tudo aquilo que precisa ser feito, né, para que aquilo que a gente chama de negócio, de venda ou de entrega, de fato possa ser entregue. Não importa se nós vamos disponibilizar um produto ou um serviço, alguém tem que executar um conjunto de ações e atividades para disponibilizar aquilo para os interessados, né? Para aqueles que de fato demandaram isso na forma de negócios. Se vocês pensarem numa fábrica, né, o modelo de produção clássico, né, vai ter todo um conjunto de processos e organização, mas mesmo que você trabalhe por conta própria, prestando serviço para as pessoas uma a uma, ainda assim, né, se as pessoas demandaram algo de você, não importa qual é a atividade que você faz, se você dá aula particular, ou se você faz bolos, ou seja lá qual for a atividade, né, precisa de produzir aquilo que foi demandado. E a terceira área, que a gente chama de administração, são todas as outras tarefas que acontecem no mundo do trabalho, mas que não têm relação direta com a produção, né, a entrega daquilo que o cliente demanda, ou com a operação de conseguir os demandantes daquilo que a gente produz. Exemplos. Se você faz bolos para vender, você precisa cuidar do seu estoque de gás para poder ligar o forno. Independentemente se você tem clientes ou não hoje, precisa de gás, porque se não tiver cliente, se não tiver gás, quando o cliente demandar, você não vai conseguir produzir. Da mesma forma, né, organizações maiores, né, elas têm muito mais tarefas administrativas. Né? Quando você tem uma organização com muitas pessoas, por exemplo, precisa administrar para que tenha um conjunto de pessoas disponíveis para dar conta das outras atividades. E esses processos, então, são parte do que a gente chama de administração. Esse tripé está presente, né, praticamente em todas as atividades do mundo do trabalho. E existe uma quarta atividade, né, ou sub-área, né, que é uma área que normalmente se exercita no mundo empresarial, que é chamado de planejamento estratégico, que é, na verdade, um conjunto de atividades visando organizar como é que isso funciona. Em geral, né, as pessoas fazem isso nas empresas, mas isso pode ser feito também individualmente ou para a gente em qualquer trabalho que a gente queira fazer, mesmo que seja por conta própria. No fundo é determinar como que cada uma dessas outras sub-áreas de fato vai operar. Quando a gente não faz um planejamento estratégico, na verdade a gente acaba operando as outras áreas meio que de forma inercial, né? Seguindo sem muita estratégia, sem escolhas. É isso que é a chave do planejamento estratégico. Nós temos que, por exemplo, escolher o que vamos produzir, para quem vamos oferecer, e em função disso, quais são os recursos que a gente precisa administrar para viabilizar isso. E para a gente completar um pouco essas ideias, vamos dar aqui uma visão breve aí do que envolve, né, cada uma dessas sub-áreas principais do mundo dos negócios. A gente começou falando aí da administração, né, como tudo aquilo que precisa ser feito para que de fato a gente possa continuar operando. Então, dependendo do tipo de trabalho, ele precisa ter um local onde ele é desenvolvido. Você precisa de, eventualmente, ter equipamentos específicos. Você precisa de móveis, você precisa de
faturar os clientes, cobrá-los se não pagam à vista. Você precisa fazer a gestão do dinheiro que circula. Se for uma empresa, vai ter que ter uma contabilização, vai ter que pagar impostos, né? São todas atividades que não são parte nem da produção, nem da venda, mas que se não fizer, as coisas não funcionam. E da mesma forma, né, nós temos aí um outro conjunto de atividades, né? Estamos falando, por exemplo, da questão de pessoas, né? Então, a gestão dos recursos humanos, né, também faz parte dessa área. A questão jurídica, contratos, né, constituição social, os contratos eventualmente com clientes, aliados, todo o suporte de informática que você for usar, né, seja de equipamentos, seja de sistemas, de softwares. E por último, nós temos aí citado o próprio histórico das atividades, né? Essa é uma questão que muitas organizações esquecem. Quando você olha para o marketing ou para o site e fala assim, não, nós estamos no mercado há 40 anos, mas a notícia mais velha que tem lá tem 6 meses, né? Então, não dá para acreditar nisso, né? Na questão da geração de negócios, né, isso envolve tudo aquilo que normalmente a gente chama de vendas e marketing, mas vai muito além disso, na verdade. Né? Tem questões como a precificação, né? Se algo vai ser vendido, precisa saber a que preço. Né? Tem vendas que exigem a elaboração de propostas, né? Porque o preço não é sempre o mesmo. Né? Tem a atividade de divulgação nas redes sociais, nos sites, campanhas de diversos tipos. Né? E tem outras questões que são mais internas, ligadas, por exemplo, à elaboração de alianças, né? Se eu vou fazer determinado serviço, eu posso me juntar com outras pessoas que vão me indicar, mesmo trabalhando por conta própria, ou se eu sou uma empresa um pouco maior, eu posso ter uma rede de revendas, né? Existem muitos modelos para elaborar o que a gente está chamando aqui de alianças estratégicas. Outra questão que pode ser importante é a gente conhecer o mercado, né? Saber quem são os nossos clientes, as suas características. A mesma coisa os concorrentes, né? Realizar eventos, formalizar as marcas que a gente usa, né? E todo aquilo que normalmente se chama de marketing. Né? Certo? Se a gente é empregado, normalmente, né, alguém define isso para a gente, né, o que precisa ser feito. Mas é bom a gente saber sempre o que mais que tem, né, porque quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a nossa escolha, inclusive na nossa evolução profissional. E se a gente trabalha por conta própria, então, a gente tem que, de fato, ter pelo menos uma noção de tudo isso. E por último, né, aqui só para dar uma ideia, né, do que nós chamamos de produção, né, na verdade, nós estamos falando aqui que o que a gente entrega pode ser um produto, um bolo, um carro, ou pode ser um serviço. Né? Eu sou pintor e eu vou pintar as casas das pessoas. Né? Então, no mundo moderno, nenhum produto, nenhum serviço dura para sempre. Né? Ele, em algum momento, é concebido, ele é desenvolvido, né? Alguém vai bolar como é que faz, depois vai ser lançado no mercado, se der certo ele vai crescer, vai ficar no mercado por algum tempo e depois ele vai, a partir do momento que seu crescimento se reduzir, frear sua participação no mercado e aí a gente vai ter que provavelmente decidir por retirar. Né? Esse é o ciclo, né? Que se aplica a qualquer produto ou serviço, nós estamos chamando aqui de padronizado. O que quer dizer isso? Não importa o que a gente está oferecendo, mas o que a gente oferece é igual para todos que vêm se servir da gente. Né? Se você vai no posto de saúde ou na loja de bolos, você tem um cardápio de serviços ou de produtos, mas eles foram predefinidos por quem está prestando atendimento. A outra possibilidade que a gente tem
é aquilo que nós chamamos de serviço sob encomenda, onde você vai, na verdade, para cada cliente desenvolver uma tarefa individualizada. Né? A figura aí nos remete, por exemplo, ao caso do arquiteto que projeta casas. Né? Então, é um serviço que, embora todas as casas tenham determinadas características, né? Se supõe que todas as casas vão ter encanamento, vão ter porta, vão ter banheiro, mas o projeto de cada uma é feito de forma individual, aquele mesmo projeto não é ofertado para várias pessoas. Né? Tem muitas pessoas que trabalham desse jeito, né? Pintores, artistas, artesãos, né? De fato a lista pode ser bastante longa. O que é importante aqui é só a gente lembrar, né? Que é diferente de um processo padronizado. Então, mais uma vez, a gente espera, né, que ao dar essa visão, né, do mundo do trabalho, organizado aí de forma conceitual, né, não importa em que função você se desempenhe nele, a gente tenha conseguido aí inspirar a enxergar alguma coisa que você possa se desenvolver através da escolha aí de um objetivo relacionado a algum desses pontos, talvez até a vaga.